Olá, seja bem-vindo. Fui convidado pela Carta Campinas através de Glauco, Luiz Parra, Miguel Leonel para uma conversa sobre literatura e educação. Isso foi muito legal agora em junho de 2024. Vou colocar aqui para você um resumo da minha participação lá. É uma live que durou 1 hora e meia. Ela está inteira aqui no canal, vou deixar um link aqui na descrição. Ela inteira só para maiores. Vejam uns trechos dessa ótima conversa com o pessoal da Carta Campinas agora. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. É mais um Carta na Breja. E hoje uma presença especial aqui, o professor de Literatura e História da Arte, Carlos Henrique Carneiro, que também tem um canal no YouTube sobre literatura e dicas para os alunos do ensino médio e vestibulandos. E na literatura já publicou vários títulos, como Raposa, em 2004, Determinada Mandioca, 2013, Literatura Não Autorizada, 2014, e Abolição via Vargas, 2021, que retratam personagens históricos de Campinas. É um prazer estar com você aqui, Carlos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite, Glauco. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Temos também a presença de Leonel Miguel Leonel. Boa noite, meus queridos amigos Glauco Cortez, Luiz Parra e agora nosso glorioso amigo professor Carlos Henrique Carneiro. Seja bem-vindo ao Carta Campinas. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Miguel. Boa noite, Luiz Parra. Boa noite, Glauquito. Boa noite, Miguelito. Carlos Henrique, é um prazer estar aqui com você. Eu nasci em 64, vou fazer 60 anos agora em dezembro e vivi essas paradas todas aí de pouso na lua e Copa de 70, enfim. E aí eu vim fazer letras aqui em Campinas e sempre gostei de escrever, enfim, e do magistério, a licenciatura, e estou no ensino médio, já me aposentei. Então já são 37, 38 anos de escola, mas eu continuo trabalhando, continuo dando aula até hoje, nessa história das urgências climáticas, como uma necessidade de que a gente se una. Né? Como já disse o Krenak, nós não temos um planeta B, não temos plano B, né? No seu livro A Vida Não é Útil. Se a gente não tiver mesmo uma empatia universal e acreditar que o planeta é um ser vivo, a gente vai ficar boiando mesmo, como em enchentes ou morrendo ressecado a 43 graus. Né? Fico ansioso, né, a gente, com essa ascensão de ultraconservadores, né? São figuras que acham solução rápida para problemas complexos, né? E eu fico bastante inquieto com isso. Mas o trabalho no magistério dá para a gente um pouco de calma, né? Porque a gente precisa estar sempre argumentando, né? Desde liberar o aluno para ir ao banheiro ou como discutir essas questões de gênero em sala de aula. Enfim, ótimo, Glauco. Os livros, eu passei a gostar deles no ensino médio, de escrever, participei de concurso de contos no Colégio Oswaldo Cruz, antigo Coque. Eu achei que devia fazer a mesma coisa, que era viver de literatura. Eu digo para os alunos ou colegas, eu tenho um emprego muito bom, porque eu gosto de ler e ainda me pagam. É bem divertido isso aí. Já me aposentei com esse negócio, é gostar de ler e, né, receber para isso. O Raposa é o mais antigo, faz uma referência ao Raposão, personagem do Eça de Queiroz, da Relíquia, mas é um professor de literatura dos anos 1990, que talvez tenha cometido um crime, e é uma narrativa misteriosa e também literária, porque ele vai caminhando por textos do Padre Vieira, passa por Fernando Pessoa, vai a Lisboa, chega a ser preso, vai a Monte Verde. É um romance, tem um caráter folhetinesco, mas tem uma linguagem até acessível. Saiu pela editora Átomo a primeira vez, e agora tem um e-book na Amazon. Com Determinada Mandioca é um livro de receitas,
São crônicas culinárias, algumas são receitas verdadeiras, outras são piada. E eu tive um sonho com a minha filha mais velha, ela estava na porta da geladeira e ela dizia que determinada mandioca cozinha a X temperatura. E eu sonhei com isso mais de uma vez, achei ridículo. Então ficou esse o título. São várias croniquetas em formato de receita, mas elas têm um aspecto surreal, como o limão siciliano que o Monet pintou, que queria ser vinho branco. Tem uma historinha sobre isso. O Literatura Não Autorizada fala de literatura, alguns mistérios envolvendo a cabeça do Fagundes Varela e do Álvaro de Azevedo, numa estátua que fica no Largo São Francisco. A Lígia Fagundes Telles, em 1930 e pouco, saindo do Caetano, do Colégio Caetano, tem um nome antes e um nome depois, mas acho que é Caetano de Campos. E ela ficava ali pelo Largo São Francisco e sempre reparou que o rosto que estava na estátua não seria do Álvaro de Azevedo, e ela tinha razão, era do Fagundes Varela. Houve um movimento em 2006, a estátua foi tirada de lá, levada para um galpão da prefeitura, e houve um movimento em 2006. Estou falando em 33 da Lígia, houve um movimento em 2006 chamado Volta Álvares, para levar a estátua novamente para lá. Eu conto um pouco essa história, os segredos sobre Monteiro Lobato, Emília, falo mal do Drummond, do Cláudio Moral da Costa, enfim, me dou o direito de espinafrar algumas figuras que eu acho superficiais, Vinícius de Moraes, enfim. Mas é um personagem que escreve, uma espécie de heterônimo ali, né? O Drummond tem lá seu valor, mas assim, eu não acho que ele seja o melhor poeta brasileiro, nem de longe, mas é o mais popular, né? Porque estava no período da televisão em ascensão, televisão colorida, e ele gostava do holofote e fez grandes serviços, né? Levando a literatura para a TV, isso é fato. O Abolição via Vargas é o último, saiu em 2021. Se alguém tem meu Instagram aí, @Carneiro Liter, Carneiro_Liter, eu preguei na primeira notícia, primeira ou segunda, uma matéria da IPTV, da Globo, fez comigo num sábado, saiu num sábado de março de 2021. O Hércules Florence, ele veio para o Brasil em 1823, 22, e em 24 ele parte com o Langsdorff para uma expedição de 5 anos pelo interior do país e faz desenhos para ele. Ele trabalhava na livraria Planchet, na Rua do Ouvidor. E aí soube da notícia por amigos que o russo naturalizado alemão, ou o contrário, o Langsdorff, ia fazer uma expedição e precisava de desenhista. Mas aí ele descobriu o segredo de Jurema, Glauco, Luiz, Miguel. O segredo de Jurema é um cipó alucinógeno que aparece no livro Iracema, que coloca os guerreiros em contato com Tupã, que transforma pessoas em alguma outra coisa. E esse segredo passou para o Washington Luiz. O Washington Luiz, historiador, ele teria o segredo de Jurema que estavam querendo capturar. Então tem um pouco de tudo. O Miguel do Carmo, gente, eu sou ponte pretano, vou ter que confessar. Não? Tem dessas coisas. A trama que envolve a construção da estátua do Carlos Gomes. Esse segredo de Jurema vai culminar com a construção da estátua do Carlos Gomes. Então tem o César Birrembá nessa história e o Miguel do Carmo. O Miguel fundou a Ponte Preta em 1900, em agosto, e ele era fiscal de linha da FEPASA, do trilho de trem, ali onde é a Estação Cultura. E ele teria recebido o Santos Dumont em 1903, quando ele veio criar a pedra fundamental para o túmulo de Carlos Gomes, que vai ser aberto, que vai funcionar em 1905. Carlos Gomes está ali na calçada, ali em frente do antigo Giovanetti, agora ele está debaixo da estátua ali, é o mausoléu do Carlos Gomes. E quem fez a pedra fundamental, quem colocou a pá de cal ali, o primeiro foi o Santos Dumont. Ele chegou de trem, de Santos, e quem o recebeu foi Miguel do Carmo. Ele teria participado dessa tramóia, que era completar, o Hércules Florence já morto, completar o sonho de Florence e colocar em prática o segredo de Jurema, que eu não vou contar não, né? Óbvio. Olha, Glauco, é bem tensa, mas a gente tem um reforço ou algum sopro de esperança, porque os vestibulares próximos aqui, inclusive os privados, Facamp, PUC, aí vão os públicos, né? O Enem, a USP, a Unicamp,
tem feito trabalhos muito interessantes nessa linha da discussão sobre LGBT, sobre o aborto. O livro do Graciliano ficou na lista 4 anos, até dezembro de 23, que é o Angústia. E lá tem o aborto, o livro de 1936. Conceição Evaristo, Homoafetividade, está na lista, está na prova da Unicamp do fim do ano. Morangos Mofados entrou na lista. Do Caio Abreu, gaúcho, LGBT. Eu adotei Heartstopper na primeira série. É um livro em quadrinhos que virou uma série na Netflix, 2 meninos que se gostam no ensino médio. É da inglesa Alice Oseman, de 2018. Já são 4 volumes em quadrinhos, bem interessantes sobre comunidade LGBT, homoafetividade. Por que eu falo dos vestibulares? Eles são uma justificativa para tocar no assunto de modo livre, né? Sem muito freio, né? Mas a gente... Glauco, eu não sei, eu tenho um pouco de desesperança nessa questão da educação, porque parece que fica só com a escola essa função. O que a gente está fazendo aqui é educar. E eu toco nesses assuntos, nesses temas, sim, né, da violência contra a mulher, do movimento LGBT, enfim. Eu trabalhei no colégio em Valinhos, privado, no começo dos anos 2000, e adotei o Código da Vinci. Achava interessante aquilo para a primeira série do ensino médio, que é um thriller literário, e apareceram figuras lá para reclamar da escolha do livro, né? Vai vendo. Né? Mas nesse ano de 2023, 2024, não tive nenhum rebote. Não sei se eu enganei bem, mas eu senti que os alunos gostaram da ideia, que puderam falar sobre essa história de escolha, né? De o que fazer com o seu corpo, suas regras, né? Já diz o ditado. Falei muito já, Glauco. Eu acho... A gente tem uma tradição, Miguel, jesuítica, né? no nosso ensino. E a partir da República, a gente vai encontrar uma visão, mesmo civil, dentro de um trilho jesuítico, que é o professor que está na sala, geralmente masculino, nesses níveis de final do ensino obrigatório, né? E que ele tem o conhecimento que vai ser passado para os demais. Durante o século XX, vamos encontrar figuras femininas fazendo trabalho de magistério. Até pouco tempo, os anos 1990, a gente encontrava aí um ensino médio que formava professoras de ensino básico. Essa é uma diferença, essa crueldade, né? Porque quem tinha curso superior podia dar aula no ensino médio, então recebia mais. E, tradicionalmente, dos anos 90 para trás, quem se formava no ensino médio ia para o campo de trabalho na escola, podia só ficar com o letramento, né? No Fundamental 1, ou no infantil, e ganhava menos. Né? Isso é uma grande tragédia, né? Isso é ruim. Trabalhar no Fundamental 1 é um heroísmo, né? É uma coisa... Eu sempre encontro essas figuras nas escolas que trabalho, geralmente tem lá o Fundamental 1, encontra as professoras, e o professor, o educador, precisa ser uma outra pessoa, né? Para lidar com as crianças. Né? Então, o que é interessante e possível é que a educação virou uma questão de gênero, né? Essa básica, né? Ficou a cargo de figuras femininas. Como as figuras femininas sempre foram maltratadas, com olhares masculinos machistas, que diminuíam, misóginos, né? A gente tem educação nessa linha também. É a mulher da cozinha, é a que dá aula, vai ser professora. Tinha esse estigma no século XX, né? Vai ser professora, vai ficar lá quieta até arrumar um casamento, né? Geralmente, nessa postura heteropop terrível. A gente tem chance diz que estou um pouco desesperançoso, mas a gente tem chance de plantar sementes no sentido de fazer com que outras pessoas também eduquem à medida que se exponham. A gente ainda encontra muita gente, Miguel, dando aula, que gosta de salas vazias de barulho, né? Aluno bom, aluno morto. Professores que passam um tempo de costas para os alunos, apagando lousa, né? São os da pior espécie, fuja deles. Você vai encontrar esse tipo, às vezes nem é maldade, é ignorância mesmo. Né? É um discurso fácil de pegar, tem 200 anos, ele está sobrevoando a escola, assim, é silêncio, vou dar aula. É uma expressão fácil de pegar, é um clichê que está à mão, é difícil sair dele. Né? Dar voz para o estudante, dar voz para ele, o que você acha, o que você pensa. Né? E isso pouca gente faz, é um ato de humildade, né? Fazer com que o estudante fale um pouco. Eu acredito nisso, Miguel.
que a gente construa reprodutores de conhecimento com prática. Não basta só citar o Chomsky ou o Krenak, ou, enfim. Formar figuras que possam valorizar aquilo que é a ciência, aquilo que é a prática. E dá para fazer isso com arte, dá para fazer isso com ciência, né? Dá para fazer isso com o futebol. O São Paulo Futebol Clube, onde eu vou parar? Em 2021, não sei se vocês gostam e acompanham isso aí. Os jogadores entraram com o nome de escritores, infelizmente masculinos, mas enfim, né? Tá, tudo bem. E o Luciano entrou com a camisa do Machado de Assis. Eu tentei fotografar várias vezes quando aparecia a câmera, mas eram só 3 segundos. Eu não podia ficar com o celular assim o tempo todo. Não tinha como gravar o jogo. Achei tão interessante, mas aquilo sumiu. Depois de segunda-feira, ninguém comentou aquilo nas mesas redondas. Estendendo no enredo, não expliquei o título. O personagem que conta a história, ele vai viver, ele está no século XXI e ele Sim. pega o ônibus para ir, ele sai de um museu, ele mora no museu e ele tem a folga dele um dia por semana e ele pega um ônibus em Campinas, está escrito Abolição via Vargas, ele acha aquilo incômodo. Quando ele passa, ele cruza um outro ônibus, a Abolição via Washington Luiz, ele desce. Não dá para conviver com isso aqui. E aí ficou isso. E eu criei essa ideia de que Washington tem o segredo de Jurema. E aí não vou contar as especificidades, mas enfim, ele foi exilado pelo Vargas em 1920, em 30 e alguma coisa, e ele ficou 40 dias preso no Rio de Janeiro, no Forte Copacabana, e ele depois foi exilado. E aí eu fui criando a frase. Eu não chego a fazer projeto para escrever romance. As coisas vão saindo, depois eu tenho que arrumar tudo depois para ver se não se perdeu nada no caminho. E aí estava escrevendo essa história da tentativa de assassinato do Washington Luiz. Isso é verdade, tá? Ele tomou um tiro no Hotel Copacabana, da amante dele. Ela atirou 2 vezes, acertou uma. E aí eu peguei isso aí e falei, puxa, dá samba, né? Eram as pessoas que queriam pegar o segredo de Jurema porque ele significa XYZ coisas. E aí, quando ele vai embora, era uma abolição para Washington Luiz. E via Vargas. E aí, uma das primeiras ações políticas fortes do Vargas é exilar o Washington Luiz, que tinha sido o último presidente. O Júlio Prestes tinha ganhado a eleição, aquela história toda. Legal. Seria o segredo da Jurema, que é o motivo pelo qual a gente vai comprar o livro. E aí ele é dado como maluco. Então, e aí ele faz o discurso, antes de acontecer essa tragédia. Em 1905, vem o corpo do Carlos Gomes, que estava aqui no Cemitério da Saudade, no Ferreira Penteado, no mausoléu dos Ferreira Penteado. É tirado de lá, enquanto construiu o mausoléu. Quando ele é enterrado, ele faz o discurso. E ele é muito emocionado. Chovia, muito emocionado. Ele agradece Santos Dumont, que não pôde vir novamente. Santos Dumont veio em 1903. Só 2 lugares não permitem que as pessoas saiam do prédio, né? Presídio e escola, né? Tem que ter alguém tomando conta, né? Muitas escolas fazem esse debate, Luiz, sobre interrupção da gravidez, DST, eleições, fazem no período inverso. Às vezes fazem no outro prédio, fazem no sábado, e aí no dia seguinte não se debate isso. Fazem para os pais, para aparecer no noticiário, nas redes sociais de algumas escolas, principalmente as privadas, né? Fazem sim, né? Discussão sobre o racismo, Copa do Mundo, até acontece, coloca alguém de fora para ter autoridade para falar disso, e os professores às vezes nem são convidados, eles ficam sabendo que vai ter uma palestra, vai ter um encontro. Então isso é bem difícil, porque se cada professor tirasse uma aula por ano para falar sobre a atualidade, um tema que a coordenação escolhesse, por exemplo, né? Tirasse um dia uma avaliação, uma questão, para falar sobre, né? Para colocar na roda. Né? Eu não tenho nada contra a fórmula de Bhaskara, o barroco na Espanha, ou as funções do quê na poesia do Olavo Bilac, não tem lá o seu valor. Mas é importante a escolha do que fazer com o seu corpo, né? A escolha do que fazer com esse livro, né? Outubro do ano passado, Luiz, Glauco, Miguel. Outubro do ano passado, estou aqui em casa, estou aposentado, dou poucas aulas, à noite, uma quarta, uma quinta, Fluminense e Corinthians. Um jogo que foi 3-3. Fluminense para ganhar a Libertadores. Eles entram em campo
com a camisa verde, com o texto do Cartola, que é Corra e Olhe o Céu. Mas eu fico triste, Luiz, com os conteúdos escolares. Quando me ajudem, eu acho Darcy Ribeiro. que Darcy, Viva o Darcy povo. Ribeiro é o povo brasileiro. viva o povo brasileiro. Alguém vai ajudar lá. E aí, Glauco, Miguel, quando a gente tem nos conteúdos escolares, que muitos deles se baseiam nos vestibulares, aí. Minha memória até que não estava tão ruim, hein? Olha isso. Perfeito, perfeito. E aí eu fico pensando nisso. Não é uma coisa que alguém nasceu e saiu de casa pensando, vou falar sobre química orgânica e não sobre a PL contra o estupro. Não é simples assim, não é imediato assim. Hoje vou ferrar a vida das figuras e só falar sobre teoria de alguma coisa acadêmica, porque o vestibular vai pedir, ou não, ninguém sabe, né? Mas é um discurso pronto, fácil de pegar, silenciar os estudantes e dizer que esse texto do Machado de Assis é importante. Por que é importante? Porque o vestibular pede. Mas se o vestibular não pedir, por que está falando? Né? Esse vestibular pede, aquele que eu vou fazer, não. Então, se o debate não entrar nas atividades cotidianas, se fisicamente os estudantes não saírem para a rua, né, nos estudos do meio possíveis, falando sobre a candidatura, eu acho que é Janja, viu, Miguel? Em 2006, quando o Lula assumiu, um professor de geografia da escola que eu trabalhava falou assim: é Dilma, a secretária, a mãe do PAC. Chutando, parece fazer um bolão aqui, Miguel. Eu acho que é Janja, viu? Que candidata é Janja, que estaria lavada de vícios políticos para que se atacassem os lugares comuns de políticos progressistas, né? Mas para governar um Brasil como esse, precisa conversar com quem a gente odeia, né? Precisa conversar com o centro, né? Senão não governa. Não dá para ser uma chapa purista, assim como Haddad e Manuela. Achei aqui. Miguel, concordo. Acho que a gente não tem a consciência da política partidária, né? As pessoas, o brasileiro vota em gente, não na plataforma, né? Manter nossas convicções e também conversar, diluir assuntos com quem a gente se opõe, né, ideologicamente. Né? Houve um tempo que precisava resgatar nossos princípios, como na época da ditadura. Né? Penso, mas aí é uma conversa, outra live, né? Por que isso acontece? É muito personalismo na nossa política. É época do império isso. Isso é um resquício de Casa Grande. É o fulano, é o doutor ciclano, é o doutor que vai resolver. E o pobre de direita se espera. Ele não tem uma parte dessa pobreza, né? Não tem consciência de classe, tem consciência da classe dominante. Mas, enfim, gostei muito de poder falar de literatura, cultura, e dividir com vocês aí um senso comum em relação à nossa educação. Eu acho que vou ficar menos desesperançoso, viu, Luiz? É que cansa, viu? Você não tem noção. Vocês e agradecer aí, Miguel, Luiz, Glauco. Muito obrigado. Valeu, então. Valeu, pessoal. Carlos, muito obrigado. Até mais. Terminando aqui